Pronto. Bom, então vamos lá. Hoje vocês vão conhecer a genética de micro-organismos. Então, o conteúdo da aula vai ser basicamente assim, a gente vai mostrar uma estrutura geral desses micro-organismos, muitas coisas vocês já viram, eu vou fazer só link, né, para vocês relembrarem, mas, como eu falei, essas últimas aulas que a gente está dando aqui, gente, é para agrupar todo o conhecimento que vocês adquiriram ao longo da genética geral 1 e também da biologia molecular. Eu sempre comento com eles, Paulo, que é assim, né? A gente vai aprendendo as coisas separadas, às vezes parece que as coisas não fazem sentido. Mas quando a gente chega nesse conteúdo aqui, igual da semana passada, esse daqui, você começa a fazer link. Ó, lembra quando falou tal coisa? Hoje vai ter bastante flashback, assim, bastante remember. Espero que vocês estejam, né, bem animados hoje, assim, porque aí vai ser uma aula bacana. E aí eu vou falar das modificações genéticas nesses micro-organismos e mostrar para vocês quão importante isso é, porque sempre visando, né, a área de atuação do biólogo também e as aplicações que essa tecnologia traz, né? Que isso aqui a gente conseguiu dentro da engenharia genética, essas modificações. A gente aproveita alguns eventos que já são naturais desses micro-organismos, mas em cima disso você entra com melhoramento, né? E consegue resultados excelentes. Então eu vou falando, se tiver algum termo que vocês tenham dificuldade, né? O Paulo está controlando o chat, ou pode abrir o microfone rapidinho e perguntar também, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de estudo com micro-organismos, a gente sempre tem em mente os procariotos, que a gente sabe que são organismos unicelulares, eles não têm membrana nuclear, não têm as organelas celulares ligadas a membranas, né? A gente sabe que é uma célula que ela não é organizada como uma célula eucariótica. E esses estudos, tanto em bactérias quanto bacteriófagos, que eu vou mostrar para vocês lá na frente, que são aqueles vírus que parasitam as células, esses estudos foram essenciais para o aumento do conhecimento de inúmeras áreas dentro da genética. Então, as bactérias e os vírus, eles apresentam mecanismos naturais, né, de troca e recombinação de genes. E essas trocas e essas recombinações, elas também podem ser induzidas dependendo do interesse que você tenha no produto que esses micro-organismos podem gerar. Esses micro-organismos também permitem que você estude mais detalhadamente mecanismos de expressão e regulação. Eles possibilitam também que, através deles, você faça clonagem do DNA e outros procedimentos usando o DNA recombinante, que é quando você consegue pegar o DNA de uma outra célula bacteriana, inserir dentro dela e também ter um produto que a gente vai ver direitinho. Então, você vê que tem uma versatilidade muito grande dentro desse grupo. Então, quando a gente fala de estudos de micro-organismos, né, tanto bactéria e vírus, quais são essas vantagens, então, dentro da genética? Para que serve? Eu coloquei aqui, peguei do livro do Snustad, né, eu acho que é 2018, 2016, não lembro, 9 itens aqui. Porque a primeira vez que eu dei essa aula, tinha 5 itens só, que era importante dentro dos estudos genéticos. Então, aqui, o que tem de vantagem? A reprodução deles é extremamente rápida, produz uma quantidade muito grande de descendentes, o genoma haploide, e que todas as mutações são expressas de forma direta, então, assim, o genótipo do indivíduo, a partir do momento que tem aquela expressão, todas as células filhas vão ter também, você tem reprodução assexuada, né, e isso simplifica bastante o isolamento dessas cepas geneticamente puras, então, por coloração no meio de cultura, pela característica da colônia das bactérias, você consegue separar quem é uma colônia mutante e quem é uma colônia que a gente fala selvagem, né? O crescimento do laboratório é muito simples e requer pouco espaço, dá para a gente fazer tranquilamente. Os genomas são bem pequenos, tem N técnicas disponíveis para isolar e manipular os genes desses organismos. Tem uma importância relevante para a medicina e não só para a área de medicina, farmacologia. Hoje, nossa, você tem aplicação com micro-organismos para todas as áreas. Eu vou mostrar no finalzinho para vocês. E a gente pode alterar essa estrutura gênica desses bichos não, né, desses micro-organismos,
para você produzir substâncias de valor comercial. Então, produção de biocombustível, esse queijinho que a gente tanto gosta, né? Então, aqueles queijos que têm um sabor mais... Qualquer queijo, de forma geral, você depende de micro-organismos, mas tem aqueles queijos lá que, tipo um gorgonzola, eu não sei o nome dos queijos chique, não, mas tudo isso você utiliza micro-organismos para que você tenha esse sabor. Yakult, então você vê que a aplicação deles é muito grande. Aqui eu mostrei para vocês uma das vantagens, que é a maior de todas que eu falei, que é a reprodução desses indivíduos serem rápidas e a grande produção de descendentes. Então, aqui, ó, a gente tem uma fase, né, aqui uma curva de crescimento bacteriano. Então, você tem essa curva aqui, então você tem esses 4 estágios aqui, A, B, C e D. Então, na fase A, é a fase que a gente chama de fase lag, que é no momento, assim, que você está tendo uma síntese intensa dentro do organismo, porque ele vai dar essa bactéria, ela vai estar se preparando, esse micro-organismo vai estar se preparando para quê? Para se reproduzir. Então, passou essa fase lá, a fase lag, onde você tem uma síntese intensa dentro da célula, né? Organelas, proteínas, todo mundo ali trabalhando a 1000 por hora, por quê? A partir do momento que entra na fase log, você vai ter o aumento dessa população. Então, aqui eles fazem uma conta. Esse x0 aqui, eu não lembro o que é, mas eu sei que esse 2 elevado a n é o número, se eu não me engano, de horas que você coloca, que leva para crescer. Eu sei que o crescimento dessas bactérias é exponencial. Então, assim, dentro de aproximadamente 10 a 12 horas, essas bactérias, elas atingem o platô, assim, são milhões e milhares de células, e aí passa para a fase D, que é a fase de declínio, porque quando eles estão aqui nessa fase C, como esse crescimento bacteriano ele se dá em meio de cultura, geralmente é líquido esse meio de cultura, então, quando eles atingem essa fase de platô, é porque todas as células, assim, já saturaram, porque tem um cálculo, quanto que você consegue, em tantas horas, né, ter de colônias ali para consumir todos os nutrientes que tem no meio de cultura. Então, passou dessa fase aqui, essas bactérias, elas começam a entrar em declínio, ou seja, vai faltando nutriente nesse meio e, consequentemente, elas vão morrendo. Mas, assim, se você quiser clonar um produto, clonar, por exemplo, vou pegar um gene lá, eu quero o gene de 5S para fazer um marcador ali para meus cromossomos. Então, eu coloco essa bactéria para crescer, por exemplo, às 18 horas. No outro dia, quando eu chegar no laboratório às 8 da manhã, eu já tenho bactéria suficiente, assim, para eu fazer meus experimentos, assim, por meses, porque a reprodução é muito intensa. E o meio de cultura, ele fica um pouco mais turvo. Então, nesse sentido, ela tem uma vantagem muito grande, né? Porque o custo para isso não é muito alto e, como eles falaram, né? O espaço que você precisa é bem pequeno. Enfim. Então, aqui estão os meios de culturas líquidos que a gente prepara. Então, cada meio tem cor diferenciada, porque cada tipo de bactéria tem uma exigência nutricional específica, né? Então, depois que você deixa eles crescendo, você tem 2 caminhos, né? Ou você já seleciona o produto, você vai fazer a preparação dessas bactérias aqui para tirar o DNA que você vai usar, ou então você pega um pouco dessa bactéria que cresceu e você semeia aqui nas placas para você manter essas culturas. Aí você volta para a estufa. Quando você precisar de novo que essas bactérias cresçam, você vem aqui, pega essa placa e vai, a gente fala repicar a cultura, você vai botar ela para crescer. Lembrando que essas placas aqui, gente, ela tem um agar, que é um gelzinho, tem muitos nutrientes, só que ela tem um tempo de vida útil, porque essas bolinhas aqui, ó, são as colônias de bactéria. Então, no máximo 30 dias elas já consumiram todos os nutrientes, e de qualquer forma, se em 30 dias você não usar elas para você colocar para crescer e extrair esse DNA que você quer, você precisa replicar esse material. Então, você tem que fazer esse crescimento para fazer placas novas. Então, assim, o trabalho é essa manutenção, tá? Bom, a célula bacteriana, ela é a menor unidade viva autossustentável. A gente sabe que ela é governada por informações genéticas e a gente tem uma bactéria chamada micoplasma, que é a menor, que tem o menor genoma de todas, tá? Então, aqui, só para vocês entenderem o tamanho do genoma. Vírus, ele tem um genoma muito menor do que bactéria e a bactéria tem um genoma muito menor do que a célula eucariótica. Então, aqui é só organização em nível de genoma, só para a gente conhecer. Mas o nosso foco mesmo vai ser o genoma dos micro-organismos.
Então, quais são as características dessas bactérias? Primeiro, já tem a sequência completa desse genoma. Ela não tem, né? A gente já sabe que as bactérias, como vocês viram lá, desde a hora que a gente começou a mostrar a parte lá de transcrição, na hora da transcrição das bactérias, dos procariotos, a gente viu que elas não têm introns, as sequências elas são codificadas por exons, esses genes estão organizados em operons, né, que são aqueles grupos de genes estruturais que são expressos a partir de um único promotor. Esses promotores e os operadores são uma sequência de nucleotídeo que controla, né, a expressão desse determinado gene a partir desse RNA mensageiro. Lembrando que a partir do momento que começou a transcrição, a tradução acontece na sequência. Aí aqui, só para relembrar, né, a estrutura do gene dessa bactéria, desses procariotos, na verdade. Então, você tem a região promotora, você tem os genes, né, organizados em operon, e aqui, depois da tradução, você tem os produtos proteicos. Bom, o material genético dessas bactérias, a gente sabe que está disperso no citoplasma, ele está condensado e organizado em uma estrutura que a gente chama de nucleóide. Então, esse é o cromossomo da bactéria, né, o material genético dela. Esse nucleóide, ele é composto por uma única molécula de DNA fita dupla circular e não é delimitado por membrana nenhuma, porque a gente está falando de procarioto, não tem organização. Lembrando que as bactérias, mais uma vez, elas são haploides, tá? Então, aqui é só para mostrar como é a estrutura da bactéria. Então, aqui a gente tem os ribossomos, a gente tem essa estrutura que é muito importante aqui, o plasmídio, que é a região, né, que é um DNA circular que a bactéria tem. Lembrando que aqui está em 3D, ele é circular, né, gente, mas como aqui ele está no meio aquoso, ele vai tomar essa forma aqui. Deixa eu colocar aqui o ponteiro, que eu sempre... Eu tô falando muito rápido, gente, tá dando para entender? Tá tudo ok? Tá ótimo, Débora. Tá. Então, aqui a gente tem o plasmídio, né, que é o DNA circular. Então, essa conformação que ele está aqui é porque ele está no núcleo dessa... Núcleo não, perdão. Está na parte interna dessa bactéria. Então, aqui eu coloquei toda a estrutura, e o que a gente chama de nucleóide é essa molécula de DNA que tem. Esse plasmídio e esses aqui, eles são independentes, tá? A transcrição deles acontece de forma dependente. Esse não manda comando para esse, nem esse para esse. Eles agem de forma independente. Por isso que a gente consegue fazer a inserção de sequências de interesse dentro desse plasmídio. E esse plasmídio, hoje em dia, a gente compra ele também. Existem plasmídios comerciais, assim como a gente compra as bactérias, que isso aqui é uma E. coli. Você compra essa E. coli, que a gente fala que é uma bactéria competente, que significa ser uma bactéria competente. É uma bactéria que está propícia a receber esse plasmídio com inserto de outro DNA, né? Então, você compra e aí você vai inserir a sequência do que você quer. Tudo isso, gente, é coisa que a gente faz no laboratório, né? Que é a parte de transformação, transformação, aquela que a gente viu lá no começo da biologia molecular, que o princípio transformante de Griffith, que ele fez os testes lá, das cepas virulentas e não virulentas lá. Vocês lembram, né, desse experimento do Griffith? Espero que sim. Vamos lá. Outra coisa, o DNA cromossômico dela também segue o mesmo processo. A gente sabe que vai ser duplicado durante a fase S, e na sequência, né, quando essa célula se dividir, você vai ter duas células filhas idênticas, com o mesmo material genético da inicial. Então, a gente fala que isso é uma transferência vertical de genes, dentro da divisão celular comum, porque a bactéria, ela se reproduz dessa maneira aqui, né? Então, ela tem essa separação, é uma célula haploide, então, por mitose, ela vai originar suas células filhas com a mesma composição genética da célula-mãe. O plasmídio, ele passa pelo processo de replicação. A gente sabe que o plasmídio, lembra que eu falei que é um DNA circular, ele vai ter o processo de replicação em um determinado ponto, que é importante esse ponto de origem aqui, gente, onde começa a replicação, porque quando a gente, é que eu esqueci de pôr a foto aqui, mas quando a gente compra um plasmídio, ele vem com todas as sequências dos genes aqui. Depois eu vou procurar uma foto de um plasmídio comercial para vocês entenderem. Então, é importante você saber onde que é a região órica, a região de origem, que é onde abre para acontecer a replicação, né, desse DNA. Lembrando que é bidirecional, né? Então, a partir desse momento aqui, você tem a replicação acontecendo nos dois sentidos. Aí, quando finaliza, você tem as duas moléculas, né, os dois plasmídios idênticos. Isso acontece tanto no cromossomo
e no plasmídio dentro da bactéria. Bom, além disso, as bactérias também têm esses transposons, que são os elementos, são genes saltadores, né? Eles podem migrar de uma região do DNA para outra. Fazendo o que, por exemplo? Vamos lá. Só vou mostrar o esquema aqui, que fica mais fácil, né? Aqui, ó, só para mostrar para vocês o plasmídio. Isso aqui é uma fotografia, né? Uma micrografia. Então, aqui você tem o DNA normal da bactéria e aqui você tem o plasmídio, né? Que vão se replicar de forma independente. Aqui, ó, gente, mostrando. Aqui você tem uma sequência, né, no DNA. Então, vamos fazer de conta que essa bactéria aqui, ela não era resistente a um determinado antibiótico. E esse transposon, que é uma sequência específica aqui, ele sai dessa determinada região e ele se insere em outra região que codifica para um gene que vai ficar com esse transposon inserido no meio dele. E a gente fala que esse gene foi um gene disruptivo, né? Ele teve uma quebra, é uma inserção desse transposon. O que vai acontecer? Essa bactéria, que anteriormente ela poderia não ser resistente a um determinado antibiótico, em função da inserção desse transposon aqui no meio, muda a estrutura desse gene e essa bactéria, ela passa a ser resistente. Por isso que as pessoas não entendem, né? Porque é perigoso você ficar tomando antibiótico, assim, à vontade. Como que essa cepa ficou resistente? Porque você tem esses eventos também dentro acontecendo. Não estou falando que é porque o transposon mudou de lugar, mas é um dos motivos pelos quais você pode fazer com que essa bactéria ela crie resistência a um determinado antibiótico. Aí aqui só para ilustrar, né, como eu tinha falado para vocês, esse gene interrompido. Bom, outra coisa que a gente tem também são os fagos, né, que são, os bacteriófagos são esses vírus encapsulados aqui, ó. Ele parece esse robozinho aqui, só que esses vírus, eles têm uma característica específica. Eles infectam apenas bactérias, né? Porque, claro que a gente tem os outros vírus que infectam as células, né? Porque a gente tem o vírus do HIV, que infecta as células do sistema imunológico, a gente tem o coronavírus, que são as células do sistema respiratório, mas no caso dos bacteriófagos, ele é exclusivo, ele só vai parasitar células bacterianas, que estão, lógico, no organismo da gente, né? Então, ele chega na bactéria, então ele tem todo um sistema, né? Esse aqui a gente chama ele de fago T4, e essas fibras dele aqui, ele consegue se fixar na superfície da parede da bactéria e depositar o material genético dele dentro da bactéria. Esse material genético, ele é absorvido e, consequentemente, a bactéria passa a produzir, ela passa a trabalhar para o vírus, né? Produzir as cepas virais para ele. Então, aqui só para mostrar. Então, quando isso acontece, nós temos dois tipos de ciclo. A gente tem o ciclo lítico e a gente tem o ciclo lisogênico. Aqui, ó, é uma ilustração desse bacteriófago aqui na superfície da célula, ele depositando o material genético. Então, quando a gente tem esse ciclo lítico, o que vai acontecer? Ele deposita esse material, aí esse material ele é incorporado, né, aqui no DNA da bactéria, e aí acontece a síntese dessas enzimas virais e, consequentemente, elas vão se replicando. E aí você tem o quê? Produz também, né, as proteínas que vão formar a cápsula desse vírus aqui. E depois essa célula, ela arrebenta, liberando mais bacteriófagos. Então, ele veio, parasitou a célula e fez a célula trabalhar para ele, produzindo novos bacteriófagos. Aí nós temos o quê? O ciclo que a gente chama de lisogênico, né? Nesse caso aqui, esse ciclo lisogênico, nesse caso o vírus, ele pode coexistir com a bactéria, porque aqui no ciclo lítico, gente, ó, eles arrebentam com a célula e depois disso a célula bacteriana morreu. Então acabou, eles têm que procurar novas células. Quando a gente está falando do ciclo lisogênico, nesse caso aqui, os vírus nem sempre eles rompem a parede bacteriana. Ele só incorpora, né, o material genético dele dentro da bactéria e você vai ter o que a gente chama de prófago, que é um DNA viral integrado a esse bacteriano. Então, a gente fala que nós temos os fagos temperados, né? E você pode também ter o ciclo lítico, que é quando esses fagos temperados também rompem,
ou lisogênico. Mas, geralmente, quando você tem essa situação aqui, o DNA, ele fica convivendo. Ali, a bactéria tem esse DNA desse vírus, mas ela não se rompe. Agora, quando o fago ele é extremamente virulento e não tem, assim, nenhuma função específica, só mesmo de infectar, é o ciclo lítico que vai forte mesmo, arrebentando toda a célula. Aqui eu botei uma imagem para vocês da bactéria, né, que a gente não tem noção, né, do volume, dessa bactéria liberando esses bacteriófagos, né? Depois que rompeu aqui dentro da lisogenia, por exemplo, isso aqui é um fago temperado, e aí pode acontecer essa ruptura, como também você pode ter simplesmente só incorporação, dependendo da parte do DNA desse vírus que introduziu aqui, a incorporação apenas do material genético dele, ele produz algumas proteínas virais, mas não produz as proteínas da cápsula, essas estruturas externas. Então, você tem um fago temperado aqui, que a gente está falando, porque ele tem os dois DNAs, mas não rompeu essa bactéria. Aí aqui eu só coloquei para vocês, né, a diferença do ciclo lítico e o lisogênico, só para ilustrar o que a gente está falando. Além disso, essas bactérias, né, a gente consegue vislumbrar uma variabilidade genética nelas, porque elas têm basicamente dois mecanismos, né? Ela tem o quê? A mutação e a recombinação. Então, a gente fala sempre que as bactérias, o que é uma variabilidade dentro de uma bactéria? São variações que vão levar à formação de clones. O que são clones? A gente sabe que uma bactéria vai dar origem a duas idênticas. Só que ela vai ter propriedades distintas do clone, que a gente chama de selvagem. Então, quando a gente tem essa mutação, a gente tem essa alteração. Então, você pode ter a mutação, contribuindo para a variabilidade genética, né, que é o processo vertical, que vai ocorrer durante a replicação do cromossomo bacteriano. E nós temos a recombinação, que é o processo que a gente chama de horizontal, que vai ocorrer durante os processos de conjugação, transformação ou transdução, que a gente vai ver mais à frente. E aqui, gente, essa mutação, até a década de 40, não sabia ainda que era possível que essas bactérias, elas sofressem mutações espontâneas. Achavam que você tinha que induzir de alguma forma. Mas a gente já vai ver isso também. Bom, aqui, igual eu falei, na década de 40 não sabia que era possível essa variação, e os microbiologistas, eles atribuíam essas variações a fatores ambientais, né? Tipo assim, alteração de temperatura, tipo do meio. E eles fizeram uns experimentos aqui para mostrar para a gente, né, essa variabilidade. Não vou me ater a isso muito, porque eles testaram essas bactérias com um tipo de fago específico e eles viram que você tinha linhagens distintas que se contaminava mais ou menos com esse fago. Aqui é só para mostrar que eles conseguiram visualizar também que você tem muito mais sucesso quando acontece, né, mutação espontânea dentro de uma linhagem bacteriana do que quando eles induziam, né? Então, aqui você tem uma célula dando origem a duas, aí você vai olhando as gerações. Então, quando você olha aqui na mutação espontânea, que acontece sem interferência nenhuma, acontece porque tem que acontecer mesmo, ao acaso, você vê que as mutações espontâneas, elas são mais eficientes do que as induzidas. Mas o que é importante disso? Que esse evento de mutação foi constatado dentro de uma célula bacteriana. E pensando nisso, né, é muito mais fácil, né, acontecer uma mutação num genoma que é muito menor do que no genoma mais complexo, como de um eucarioto. Agora, Paulo, eu vou pedir para você passar o vídeo aí, que é quando entra a parte da recombinação genética, que são os três eventos, que é a transformação, conjugação e transdução. Porque a transferência horizontal e a vertical a gente já acabou de ver. Você pode passar para mim, Paulo, por favor? Posso sim. Agora eu vou interromper a gravação, porque eu acho que gravando esse e outro, acho que pode não ficar de boa qualidade, né? Pode interromper. Eu vou parar aqui de passar, tá?